Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Fala, meus lindos, minhas fofuras, estávamos com saudades de vocês. Eu, Vini Vinão, estou aqui novamente, ao meu lado, Paulo Pauletti. Nós. E estamos hoje com um convidado super especial, que é o professor Bruno Alan, ele que é professor de Educação Física aqui na nossa vizinha de campus, a Faculdade de Piaget. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo em nossa humilde bancada. Não, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu já vim em outro programa e perceber a evolução do trabalho de vocês. Tanto vocês e os professores envolvidos estão de parabéns. Opa, muito obrigado. E é isso aí, galera. Hoje nós vamos discutir um assunto aqui, sobre o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas. Fique esperto, hoje o programa está sensacional. Essas informações quentinhas de Paulo Pauletti aí. 2 semanas, né, que a gente ficou de fora aí. Devido à chuva e à Semana Nacional de Tecnologia, né? Diversos fatores aí. Contribuiu pra gente ficar sem fazer o programa. Mas estamos de volta. Você pode participar com a gente através do WhatsApp, que é o 11 970 74 4103. 11 9707 441. Opa, pulei! Ainda bem que tem equipe técnica aqui. Então vamos lá. 11 970 74 4103. Eu não consigo nem falar o telefone. Tá escrito, né? Tá escrito. Também pelo Telegram, @ouvintefederal, federalnoar.com.br. E lembrando que logo após a gravação o vídeo vai pro YouTube. Fique esperto lá pra você ver, ó. Hoje eu tô aqui com fogo olímpico saindo atrás de mim. Pegando fogo. Vamos discutir. E sem mais delongas, a gente tá aqui com o professor Bruno. Eu gostaria que o professor se apresentasse, assim, falasse um pouco mais sobre sua formação, um pouco mais quem é o Bruno Alan, né? Olha, quem é o Bruno Alan, né? Se eu perguntar quem é o Bruno Alan, um cara meio louco que decidiu estudar educação física em alguma fase da sua vida. Mas eu sou uma pessoa normal que investiu demais em uma área que é apaixonante, pelo menos ela me move. Eu sou formado em educação física, tenho licenciatura e bacharelado, tenho uma especialização em educação física escolar e tenho outra especialização em esportes e atividades de aventura. Então eu caminho pelo lado não tradicional das práticas que permeiam a educação física. E agora eu estou terminando o mestrado em educação física e dou aula em duas faculdades, né? Uma faculdade de Piaget, que é aqui ao lado, e a Universidade de Guarulhos, que fica em Guarulhos, e também tem um campus aqui perto também. Legal, é isso aí. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o primeiro seminário de educação física e esporte, né, que aconteceu nos dias 10 e 14 de outubro na Faculdade de Piaget. Conta um pouquinho pra gente como que foi, como que funcionou. Então, na verdade a palavra seminário, ela tem uma ideia de semear, né? A proposta é semear conhecimento sobre algo. E nós, o grupo de professores, juntamente com a coordenação, pensamos em organizar um evento não perdendo a discussão, uma discussão nacional referente à educação física, que é sobre o legado olímpico. O legado olímpico e não abandonando também o legado paralímpico, porque hoje o esporte, principalmente paralímpico aqui em Suzano, ele é muito real. A gente tem equipes de pontos aqui no SESI. A gente teve aqui, a gente entrevistou a Nathalie Filomena do bronze, no vôlei sentado. Veio aqui bater um papo com a gente, foi legal. Então, e o esporte paralímpico aqui na nossa região ele está muito acessível. A gente consegue ter contato com atletas que foram para a Olimpíada. Eu acho que isso é muito interessante. E quando nós organizamos, nós conseguimos mobilizar 18 pessoas interessadas em discutir este tema por diferentes olhares, né? Então, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos desde a Kátia,
A Kátia, ela é árbitra internacional de nado sincronizado, e ela vem apresentar como que funciona a parte de arbitragem do nado sincronizado. E ela trabalha com nado sincronizado também paralímpico. Paralímpico não, mas desculpa, ela trabalha com nado sincronizado adaptado, é bem interessante. E nós temos uma outra palestra que veio discutir cronobiologia. Então, o que seria a ideia do ciclo de sono e a interferência no esporte, que tiveram atletas que vieram de outros países e tiveram que buscar uma adaptação dentro uma adaptação de sono para conseguir apresentar o seu máximo rendimento na competição. Então são temas bem interessantes. Nós vamos de temas às vezes mais sociológicos até mais biológicos, e isso foi muito interessante. Poxa, muito legal. Interessante que são eventos que movem o país inteiro, né? Apesar de ser em uma região, ao seu olhar assim, do pessoal lá na discussão. Isso de alguma forma se espalha assim pelo país, o legado ali, né? Que a gente vê muitas infraestruturas, né, feitas no Rio de Janeiro, mas acendeu uma chama assim pelo país. Será que a gente tem uma perspectiva de mudança? Olha, vamos pensar que o Brasil é um país que ele está passando por uma crise, né? Uma não, mas a gente pode falar de diversas crises, desde a educacional, saúde e outras que podem se espalhar por aí. E se a gente pensar na proposta das Olimpíadas, pensando que boa parte do que foi investido nas Olimpíadas foi de iniciativa privada. Então a gente tem uma outra vertente. Um exemplo, a gente brincou com o fogo da tocha. A campanha da tocha olímpica foi bancada pela Nissan e pela Coca-Cola, não teve investimento público. Então assim, a gente tem algumas campanhas que foram totalmente de iniciativa privada. Agora, a gente tem que pensar que o esporte e essa movimentação olímpica, ela mexeu com muita gente. Então, tinha muita gente que não conhecia uma modalidade, não conhecia... Eu vou dar um exemplo, o salto com vara, que teve o Thiago Braz que ganhou ouro. Tinha gente que não acompanhava nem o salto com vara, e aí chegou em casa umas 11 horas da noite, ligou a televisão, começou a assistir, aí ele viu todo o drama da competição e viu a possibilidade da medalha. Ele falou, nossa, tá muito interessante isso. Então, o que foi interessante é que muita gente parava para assistir alguma competição que nunca tinha visto ou nunca tinha presenciado. Talvez pelo fato de estar aqui perto e conhecer um pouco mais sobre essas modalidades, sobre a essência do esporte, sobre o que pode ser o impacto do esporte olímpico para a sociedade, porque a ideia, uma das consequências do legado olímpico é uma busca por um maior incentivo do esporte. Porque o que acontece aqui no Brasil? No Brasil você tem um atleta de alto rendimento, e esse atleta ele só vai conseguir um apoio, que a gente chama de um apoio multidisciplinar, quando ele chega no alto rendimento numa equipe de ponta. Mas a iniciação, ela é muito ruim, ela é muito precária. Então, se a gente pensar na iniciação esportiva para um atleta que vai ser olímpico, é muito difícil. Então, a gente tem muito atleta que se perde na iniciação porque ele não tem um bom trabalho de base, ele não tem uma boa preparação para chegar no alto rendimento. Ele só vai ter uma boa preparação, vai ter todo um apoio a hora que ele chega na ponta. Então, esse é um dos problemas. Uma outra coisa é a gente pensar o esporte numa vertente também educacional, pensando numa formação humana, não só dentro da escola, mas fora do cenário escolar, porque nós vamos jogar futebol no sábado. Então, quando nós vamos jogar, a gente tem que aprender a respeitar um ao outro, a compreender as regras do jogo, a aprender a competir, mas entender que o melhor momento é estar jogando com o outro e não contra o outro. Então, a gente tem alguns rituais que são bem interessantes no ambiente que pode ser educacional e também de lazer. Isso aí. E aí, Paulette, alguma... A minha pergunta maior, assim, é mais da infraestrutura mesmo que trouxe pro Rio de Janeiro. Como você tinha dito, foi maior parte iniciativa privada. O que do Estado
vai continuar sendo usado, assim. Fora o legado humano que você falou, do esporte. Eu tava em casa, eu me flagrava vendo uma luta de judô, Cazaquistão e Lituânia. Quando que você vai pensar nisso? Fora essa parte de crescimento humano mesmo, o que foi gasto, o que vai ser usado, você acha que compensou, valeu a pena? Olha, se a gente pensar em retorno, o impacto de ter Jogos Olímpicos e Paralímpicos acontecendo no Brasil, o retorno já aconteceu no turismo. Então a gente tem uma média de um turista gastando mais ou menos 400, 700 reais por dia nas Olimpíadas, por dia. Então isso tem um impacto econômico grande, principalmente na região do Rio de Janeiro e dos estados que sediaram alguns jogos, e aí você tem um deslocamento de turistas, até mesmo para acompanhar esses jogos. Além disso, as estruturas físicas, existem já algumas propostas para o uso delas para o desenvolvimento esportivo daquela região, e ao mesmo tempo uma coisa que é necessária nos estados é o incentivo. Existe uma lei de incentivo ao esporte, mas o incentivo ao esporte não para virar atleta, mas para a prática esportiva mesmo. E se o sujeito quiser seguir o caminho do alto rendimento, ele tem essa escolha. Seria uma escolha e não necessariamente uma obrigação. Tentando formular a pergunta aqui para não perguntar de uma maneira chula. A gente tem uma grande dificuldade nessa iniciação, né, do esportes, assim, talvez acho que a falta de informação, o próprio incentivo, né, à prática de esportes. Como que a gente pode informar, assim, mostrar para, por exemplo, um adolescente que quer começar a praticar um esporte, de que maneira eu faço para procurar, assim, né, para poder... que eu acredito que chega num determinado caminho que aí a pessoa vê, né, acaba ou vai pro alto rendimento ou aquilo acaba se tornando um hobby. E como que a gente faz para descobrir, assim, né, como faz para chegar num lugar para praticar esporte? Então, existem alguns lugares que ofertam modalidades esportivas diversas. Então, nós temos algumas instituições em São Paulo, aqui ainda na região não tem, que elas ofertam programas de esportes. E estes programas, eles não têm a finalidade de te especializar em uma modalidade, pelo menos no início. O que eles vão fazer? Eles vão fazer você praticar, vivenciar, sentir desde a natação, atividades em quadra, atividades rítmicas expressivas, a ginástica, experimentar essas práticas. Isso eu não estou falando nada relacionado à escola, mas experimentar essas práticas, essas atividades ligadas à cultura de movimento para conseguir escolher. Então, assim, se eu me sinto melhor na ginástica, eu vou seguir no caminho da ginástica. Mesmo que eu não venha ser um atleta, eu vou praticar ginástica porque eu gosto de ginástica. Só que o esporte de rendimento, ou o esporte de alto rendimento, ele tem um outro caminho. O esporte de alto rendimento, ele tem uma iniciação muito precoce. Uma ginasta, para chegar a uma atleta olímpica, ela começa a treinar com 6, 7 anos. E normalmente não é ela que escolhe. Quem coloca ela no treinamento de ginástica são os pais, que têm essa visão de torná-la um atleta. Mas pensando que talvez isso não seja a melhor escolha para a formação dela enquanto pessoa. Não para a formação do atleta, mas a dela enquanto pessoa. Pode ser que ela seja uma baita atleta que não gosta do que faz, né? Pode acontecer. A gente pode ter um caso, vamos supor, o pai coloca o filho para jogar futebol com 6, 7 anos. O sonho dele é o filho ser um jogador da seleção brasileira, jogar num time europeu. Esse é o sonho do pai. Então, o pai olha para o menino e já vê ele com a camisa de um time europeu. E hoje tá rendendo. E não é bem a realidade do futebol brasileiro. A gente tem muitos atletas iniciantes, mas pouquíssimos chegam a um time europeu, a um time de ponta. Porque esse não é o caminho. Mas olha o detalhe disso tudo, é que vai que essa criança, esse menino, queira fazer balé. Pra ele o balé é o que move ele. E se ele falar pro pai, olha pai, eu quero fazer balé, como que será que o pai vai encarar isso? Então a gente tem um problema também da sociedade, porque os pais querem receitar o que as crianças querem fazer, devem fazer.
e não é bem o que a criança quer fazer. Eu acho que se a gente quer ter um país diferente, se a gente quer ter um país mais crítico, a gente tem que pensar numa formação mais crítica, mas no sentido tanto família, quanto escola e quanto sociedade, dar o direito da escolha, dar o direito da autonomia. Sim, é bem interessante esse ponto. E a gente viu bastante porque acho que pela proximidade, né, das Olimpíadas ficou evidente assim, até nas conversas, nas rodas assim, né, que talvez antes só se falasse de futebol, acabamos falando de outras modalidades. E aí fica, eu acho que isso é uma contribuição, né, da Olimpíadas pra gente, né, descobrir outras modalidades, outros esportes. A gente teve a chance de receber a Nathalie aqui. Sim. A gente ficou bobo. Ela contou como foi lá a experiência, contou sobre a própria modalidade do vôlei sentado, mostrou a medalha pra gente, a gente ficou feliz. Ela trouxe aqui, quase choramos, né? Sim. Foi muito bom. E, tipo, trouxe pra gente a realidade dela, porque elas ganharam medalha e estavam sem receber salário ainda. Você vê que aquilo para elas foi mais importante do que realmente o salário. Elas queriam mesmo estar lá e ganhar e disputar. O que é interessante é essa relação, essa relação do atleta com a medalha é um ato que a gente pode chamar de um ato de heroísmo, né? Então seria que ele volta com a medalha com aquela ideia de conquista, mas é uma coisa que nós olhamos, a gente olha o fato da medalha, a medalha é muito legal, mas e o cara que chega em 4º lugar? Então, e o cara que chega em 5º? Ele tá em 5º no mundo, e as pessoas não levam isso às vezes em consideração, porque ele não tem algo físico, não tem uma recompensa assim. E assim, pro atleta aquilo é fantástico, ele vai chorar no momento, ele vai cair em prantos, mas ele vai achar aquilo o máximo, porque ele é o 5º melhor do mundo, ele é o 6º melhor do mundo naquela modalidade, naquele período. E tirando, eu não sei os dados direitos dos atletas paralímpicos sobre treinamento, mas um atleta olímpico, ele treina em torno mais ou menos de 20 mil horas até participar de uma Olimpíada. Então são quase 10 anos treinando para uma competição que tem data e horário marcada para acontecer. E é coisa que, dependendo da modalidade, é questão de segundos, acabou toda a preparação, né? Mas olha só o que é interessante também, o quanto que a nossa visão às vezes é limitadora, né? O fato do atleta já estar numa Olimpíada, ele já é considerado um dos melhores do mundo naquela prova. Querendo ou não, ele já passou por todo um processo seletivo para chegar lá. Então, já existe uma seleção, ele já conquistou algo. Então, tem muito atleta que o fato de participar da Olimpíada deve mexer muito com ele, e isso deve motivá-lo. Uma coisa, eu não sei qual que é a visão, assim, né, até foi discutida, é a questão da acesso aos atletas paralímpicos. A gente aqui no programa tem um quadro chamado Lance Nota 10, que a gente traz histórias de atletas, principalmente paralímpico, né? A gente procura pesquisar, saber, conhecer mais e trazer pro pessoal. E dificilmente a gente consegue informações a respeito desses atletas. Como que será que com essa proximidade da Paralimpíadas, a gente vai ter uma certa mudança? Como que a gente pode analisar, né, como será daqui para frente? Talvez pelo fato da Paralimpíada ter acontecido e ela mexeu com muita gente, e teve, o que foi interessante é que no início tinha muito ingresso que não foi comprado, inclusive para a cerimônia de abertura, para muitas provas, para a cerimônia de encerramento. Nas vésperas, todos, inclusive os atletas, começaram numa campanha de mobilização de compra de ingressos, que eles conseguiram esgotar os ingressos. Então você tinha muita gente assistindo os Jogos Paralímpicos, e às vezes são pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para uma Olimpíada. E isso foi interessante, mas para a gente pensar que o fato de ter acontecido aqui, de todo mundo ter visto
pode ter um incentivo maior ao esporte paralímpico. Uma, que o nosso maior erro é olhar para o deficiente com uma limitação. Ele não tem uma limitação, ele tem um potencial para. Porque se a gente pensar em limitações, nós temos várias. Nós temos várias, igual eles. Então, e uma outra coisa que foi interessante, todo mundo fala assim, olha, é um caso de superação. Não é um caso de superação, é um caso de conquista dele. Ele treinou para aquilo. E é uma coisa que é interessante. Ele não superou uma situação, ele treinou para aquilo. Ele quis estar lá, ele conquistou aquilo com que ele quis. Então, a gente tem que, às vezes, refletir um pouco mais sobre as nossos pensamentos sobre o esporte, até mesmo. Sim, isso aí. Colete, mais perguntas? Na verdade, assim, perguntas eu tenho várias, mas é bom esse bate-papo, assim, pra gente começar a pensar em educação física, porque até a gente aqui no programa já evoluiu muito. Porque o primeiro programa, vou até falar pra ele, eu já falei assim, eu não vou falar de boxe, pra que eu vou falar de boxe? Eu quero ver futebol. E o próprio programa já foi fazendo a gente ter que pesquisar mais. O Vinícius é especialista aí no lance nota 10, ele traz o pessoal do esporte aqui pra gente. Então o esporte pra mim, hoje tá aqui fazendo o programa é muito bom. E o que trouxe pra mim essa felicidade foi realmente o esporte. Então é legal. Tô emocionado, né? Não, é legal, porque eu gosto de vir pra... Hoje eu não precisava vir pra faculdade. Mas eu venho pra rádio, venho pra poder falar, pra poder discutir esporte. Eu acho isso muito, muito bom. Mas isso que é legal, o esporte ele mexe com a gente, independente de qual modalidade. A hora que você começa a acompanhar, e qual que é o grande problema às vezes do brasileiro e de nós mesmos? A gente não quer acompanhar algo que a gente não entende. A hora que você começa a compreender um pouco mais sobre aquela modalidade, você começa a entender a essência da competição, você fala, nossa, que legal, eu quero me envolver. Tem um exemplo de um esporte que ingressou agora nessas Olimpíadas, que é o próprio rugby. Tinha gente que não sabia nem que existia. E na história, o rugby veio para o Brasil junto com o futebol. Os dois vieram juntos. Olha aí, ó, informação, ó. Eu também não sabia. E aí a gente tem o futebol, por N consequências, teve a sua ascensão, mas o rugby agora que ele está começando a expandir mais, a ter mais treinamento e outras coisas. A nossa vizinha Argentina, lá é mais difundido, né, o rugby, acompanhado aí. E a gente falou, né, sobre o esporte, o legado sobre o esporte, a educação. E uma coisa que eu acho que foi um grande choque, para mim, foi a questão social, né. Você tem um grande evento que... Por ser, acho que pela primeira vez na América do Sul, teve aquele choque cultural muito grande, né? Porque você tem a questões dos ingressos, que vamos dizer que acabou ficando mais elitizado. Tem até uma foto da abertura, né? No meio da favela, assim, e o Maracanã lá. E aí eu achei que ficou meio distante, até numa competição de ciclismo, né, passando umas vias, aí você vê umas casinhas simples, humilde, aí você vê aquele asfalto novo. Vamos dizer, pro pobre, trouxe algum benefício, assim, agora que acabou, o acesso a esses esportes que... será que houve alguma mobilização, assim, para aproximar as comunidades do esporte, a criação de ONGs que leve as pessoas a praticar, né? Então, isso é uma pergunta bem complicada de responder, né? Porque ela é uma pergunta complexa. Complexa é tudo aquilo que tem muita interação, tudo aquilo que tem muita relação. E olha só, se a gente pensar que o fato do evento ter acontecido aqui no Brasil pode ter mexido com algumas ONGs, podem ter ex-atletas, podem investir mais no esporte. O problema, na verdade, é que nós estamos numa crise econômica e uma crise social, uma crise política, e isso interfere em qualquer projeto. Então, assim, é muito complicado a elaboração de um projeto na fase que nós estamos.
os projetos agora, eles têm que... É um investimento absurdo, normalmente, das pessoas que o idealizam, e não necessariamente do governo, porque é um período complicado que o Brasil passa. Se a gente pensar que, e isso foi muito real, essa desigualdade em quem assistiu os Jogos Olímpicos, um exemplo, no próprio Rio, essa relação, quem ia para o Maracanã? Pra gente começar a pensar, será que aquele cara que tá na favela vive na violência, tem divisões de tráfico de drogas dentro da favela, tiroteio todo dia, será que esse cara teve acesso? Será que esse cara ele tem algum tipo de acesso a pelo menos conseguir assistir os jogos ou assistir alguma competição de perto? Pra gente começar a refletir sobre isso, porque eu não tenho certeza se tem. Eu acredito que não, justamente por conta que algumas rotas de provas, elas eram muito bem traçadas em passar em zonas nobres e não em zonas carentes. O Rio, várias vezes, em vários pontos, ficou extremamente limitado o acesso a algumas zonas justamente por conta da violência. E mesmo assim tiveram casos de o sujeito virar na rua errada e tomar um tiro. Então, assim, provavelmente teve muito caso que foi abafado, justamente para não virar polêmica. Pode ter turistas desaparecido até hoje por aí. Que já no comecinho já deu um bafafá, né? Então, é isso aí. Queremos agradecer a oportunidade desse bate-papo com a gente aí, conversar com os nossos teleouvintes. De novo, né? Que já é a segunda vez. Já é a segunda vez. Na verdade. E fica o convite para mais vezes participar aqui com a gente. Só aproveitando, agora que eu lembrei, dá tempo de falar? Não, pode ir, fica à vontade. Uma dos grandes agentes que a gente tem de discussão do esporte, ou de todas as manifestações ligadas à cultura de movimento, uma das grandes instituições que nós temos para discutir o legado olímpico, o legado paralímpico, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, é a educação física escolar. Então, assim, a educação física escolar discute a cultura de movimento. Ela cabe... Agora, o problema... Existe uma tendência a desaparecer do currículo. É muito triste. A gente discute bastante isso. Vocês estão passando por isso em alguns momentos. O ensino médio está passando por algumas mudanças. E isso é pra gente ter uma preocupação, porque seria uma forma de entender a Olimpíada, que eu acho que toda aula... em alguma aula, neste momento, neste ano, o professor deve ter discutido com seus alunos a Olimpíada, mas de uma forma crítica. Não é só idolatrar a Olimpíada, olha, é muito legal, isso aí é bacana, mas compreender os aspectos que são interessantes, os aspectos que não são tão interessantes, e também de uma forma política, né? Entender que as Olimpíadas caem num ano político. Eu não sei se é sem querer ou de propósito, mas... caiu num ano político. É interessante pra gente começar a pensar. E eu acho que é isso. São questões, a gente eleva aqui a estima, né, do professor André. Ele é um cara assim que... bem diferente do que a gente está acostumado com o professor de educação física, né? Que a gente até brinca que joga a bola pro alto e vai lá, tem 1 hora pra praticar, né? E a gente, assim, apesar da falta de tempo, a gente consegue, assim, às vezes discutir alguns pontos, e a gente vê a preocupação dele em aplicar isso, e realmente é algo a ser discutido. Ele tenta trazer para nós, como eu tinha dito, a consciência, né, do esporte, não só como um jogo, o esporte como formação mesmo. E é isso aí. Obrigado, professor. Né? Obrigado, professores, né? Professores. Recebemos aqui mais um professor, né, que também tem essa visão da formação do caráter através do esporte, da educação física. E fica aqui o nosso agradecimento a você também, que Obrigado. Precisamos de mais professores assim também. Fazer um convite, professor, vamos marcar um contra aí da Piaget
contra o IFE. Futsal, futebol, vôlei, qualquer coisa aí Perfeito. pra dar uma balançada aí, porque a gente tá com o pessoal muito encostado aqui, né? Sedentário, você quer dizer? Agradeço também o convite de vocês, um prazer conhecê-los. Agradeço o convite do professor André, que ele deve estar assistindo provavelmente. Sim. E é sempre uma honra estar aqui com vocês discutindo esses temas referentes à educação física, ao esporte, à sociedade e outras coisas. As portas estão sempre abertas, sempre que precisar divulgar algum evento, trazer informações, a gente está à disposição aqui. Perfeito. Ok? É isso aí. Esse foi o professor. Alguma consideração final? Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Olha, uma consideração final é se você... A gente tem que pensar que a educação física ela pode ser uma ferramenta muito importante para a formação do cidadão. E o fato dela se estar distanciando cada vez mais do currículo, talvez seja a falta de credibilidade que muitos professores ou até mesmo a sociedade olha para essa prática. Porque, um exemplo, o aluno que está no ensino médio, se você pergunta para ele o que ele aprende na educação física, e talvez uma resposta muito genérica seja, eu jogo bola, mas... O que ele pode aprender? Ele pode aprender um monte de coisa de uma forma muito crítica sobre a cultura de movimento. Então, a questão é uma disciplina importante na formação do ser humano. É uma disciplina que ela ajuda a ele entender o corpo, o movimento e também a sua história de vida dentro da sociedade. Então, é complicado você olhar... a política tentando cortar isso do currículo, eu acho que não é interessante. Então é um posicionamento mais igual. Em seguida, pós-Olimpíada, surge essa proposta e eu acho que não bate, uma coisa não bate com a outra, porque se nós formos... a ideia era divulgar o esporte, divulgar o movimento, divulgar o olimpismo. Por que você tira a educação física da escola? Por que você tira a sociologia? Sim. Por que você tira outras disciplinas que são importantes na formação humana? E principalmente se tiram disciplinas mais críticas e deixam-se disciplinas que são, pela sociedade, palpáveis. Sim. Assim, são palpáveis. Claro, elas têm seus méritos, mas elas, socialmente falando, se você é bom em matemática, perfeito, você é muito inteligente. Mas se você não é bom em matemática, você tem problema. Mas você não pode ser bom em matemática, mas você pode dançar muito bem. Você pode ter um posicionamento crítico muito bem feito. Então, ser bom em matemática ou em outras disciplinas não é mérito. Mas é uma falta de compreensão até mesmo como funciona a interação entre as disciplinas dentro do sistema escolar. Isso aí, ó. Hoje o programa subiu, elevou o nível. O professor vai ter que vir aqui outra vez, porque... A gente vai substituir alguns membros aqui dessa Não, bancada. vai faltar tempo para muito assunto, porque é um dá assunto pra que se estende bastante. É isso aí, galera. Agradecemos mais uma vez o professor Bruno e Obrigado. agora vamos de Contra-Ataque, o nosso Professor quadro. de novo? É o professor André, hoje o quadro Contra-Ataque, ele trazendo aquele assunto polêmico, mas bem informativo. Assiste aí. Assiste aí, galera. Ouve, Valeu. né, quem tá ouvindo. Ouça, né? Bebida é água.
Tava bonitão no vídeo, hein? Precisa vir fazer parte aqui com a gente dessa bancada qualquer dia desses. Galera, hoje o programa tá curto. O lance nota 10, a gente quer homenagear o grande capitão que essa semana faleceu, que é o Carlos Alberto Torres. Foi o capitão da seleção brasileira de 70, que foi tricampeão no México. E essa semana ele faleceu no dia 25 e a gente quer deixar a nossa homenagem aqui, né? Ele que é foi eleito o grande capitão. E aí o lance histórico... Vem cá, gente. Como não lembrar daquele lance histórico contra a Itália, né? Que ele recebe a bola e... Goleada na final, né? Desceu aquele pombo sem asa, né? E ficou marcado aí. Capitão que marcou a levantada da taça, né? Que foi com ele que o pessoal começou a pegar, dar o beijo na taça e levantar. Ele que passou por Santos com Pelé, hein? Santos Fluminense, mas é o típico do jogador futebol arte, né? Que independente do time que o cara jogou, todo mundo gostava assim do cara. O futebol arte brasileiro perdeu mais um essa semana e de maneira rápida fica aqui a nossa homenagem aí. Seleção de 70, das famílias. Que sempre tentam comparar com a de 82, né? Qual que foi melhor, a de 70 de 82? Eu não vi, mas assim, a de 70 foi campeã. Então, sim, pra mim já... Isso aí, com goleada na final. Contra a Itália. Saudoso. Carlos Alberto Torres. Fica o nosso abraço aí, nossa homenagem, nossos sentimentos à família. E de maneira rápida, esse é o nosso lance nota 10. E aí, Paulette? Lance nota 10. Dá um pouco de informação aqui nesse finalzinho que resta de programa. O Mogi Basquete foi campeão paulista, velho. A gente sempre levantou a bola do Mogi aqui. Toca no Mogi, né? Que é ponto. Mogi campeão aí, ganhou do Bauru. Acho que ganhou invicto, ficou invicto em casa. Bauru que jogou com uniforme estilo Vanish Poder O2, né? Confie no rosa. Não pode falar... paga nós, Vênis. Paga nós, mano. A gente tá precisando de umas verbas aqui, ó, pra dar um trato. Ganhou do Bauru, foi muito bem o Mogi. Ficou 5 anos na fila aí, batendo na trave, tentando e perdendo. E agora pode soltar o grito aí, pessoal de Mogi. É isso aí, campeão paulista 2016. Outro adendo muito importante, a Chape, velho. Chapecoense, maior alviverde do Brasil. Maior verdão, hein? Tirou o Júnior Barranquilla e tá classificado pra semifinal da Copa Sul-Americana. Da Shakira. Time da Shakira. O Joelma é maior que a Shakira. Muito maior. A Chapecoense tinha perdido pro Júnior Barranquilla no primeiro jogo por 1-0 lá na Colômbia. E a Chapecoense meteu 3-0 aqui no Arena Condá, que é muito difícil. Pode vir o Bayern de Munique jogar aqui na Arena Condá, que não dá, velho. Aqui é caldeirão. Aí sim, hein, mano. Agora tem um São Lourenço pela frente. Vai pegar o São Lourenço aí nos 2 jogos da semifinal. E caso passe, vai passar, garanto. Pega ou Atlético Nacional ou Cerro Porteño, que fazem o outro lado aí da chave. Tabela rápida do Brasileirão. Continua com o Palmeiras em primeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos, Botafogo e Corinthians fechando aí o G6. Agora é G6, né? Não sei porquê, mas tem um time que tá em sexta aí, né? Se o Corinthians for pra Libertadores esse ano, pode acontecer qualquer coisa, né? Aí vem o bloco do meio ali. Atlético Paranaense, Grêmio, Fluminense, Ponte Preta, São Paulo, Chapecoense, Cruzeiro, Sport, Coritiba e Internacional, que saiu da degola aí, depois de algum tempo. Sim, isso aí. E fechando aí os 4 prováveis rebaixados: Vitória, Figueirense, América Mineiro e Santa Cruz. Eu digo prováveis
Mas pensando bem aqui, ó, Mano, todo mundo pode cair aí. do São Paulo, não, da Chape pra baixo, qualquer um que... E aí eu vou tentar cantar aqui. Zona da Degola, zona da Degola. Ô, seu boi, saudades de você, jovem. Volta logo. Volta logo. Artilheiros, o Fred passou aí o Robinho e o Gabriel Jesus e agora tem 13 gols. O Sassá tem 11, Diego Souza tem 11, William Potker tem 11 e o Gabriel Jesus e Robinho também tem 11. Então... gente, o IF Sport de hoje foi sensacional, hein? Faltou rápido, tempo pra tanta informação, discussão. É isso aí. Ficamos por aqui, queremos mandar um beijo. Não, eu queria só falar que tem a página do IF Sports aí, quem não curte, e a gente vai continuar falando de esporte por lá. Sim, isso aí, curta lá. Sempre. Queremos mandar um beijo especial pra Pri, que vai nos deixar. Ela que vai mudar de horário aqui. Fica Pri. Hashtag. A gente nunca falou que o da hora é mais da hora que você. Mas é isso aí. Sucesso no novo horário aí. Fica o convite pra vir mais vezes aqui levantar a autoestima do nosso programa. Fica a dica, assista o programa Autoestima. Isso aí, pessoal. Valeu, aquele abraço, aquele beijo e... Beijo vida, beijo vidinha. Beijo pato. Nossa. Desculpa, pato. Tá morrendo. Desculpa, pato. É isso aí, valeu galera, até o próximo programa. Até mais, beijão. Tchau.